essa viagem dele à China, tá certo? Seguindo, conforme prometido, agora a gente inicia o nosso bate-papo com o advogado especialista em direito eleitoral, Thiago Aires, que vem aqui participar mais uma vez do Boa Tarde Bahia. Já esteve aqui com a gente. Não, eu acho que já lhe entrevistei em outras oportunidades. Esse encontro para iniciar o meu ano eleitoral. Sem conversar com não vocês, mesmo. Não existe isso. Mas um bom advogado, né? A gente já vê logo de cara. Boa tarde, viu, Thiago? Boa tarde, meu amigo. Uma alegria grande estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre o cenário eleitoral de 2026. Já que vamos falar sobre esse cenário, começar falando de polarização, porque assim, apesar de Aécio Neves, pré-candidato ao governo pelo PSDB, à presidência da República pelo PSDB, discordar da expressão polarização, né, o que a gente tem é um cenário, né, com duas torres. Como é que você enxerga do ponto de vista do direito eleitoral, como é que isso interfere numa eleição, já que estamos cada vez mais nos acostumando ao longo dos últimos pleitos com esse perfil? Eu vejo que, na verdade, a gente tem que considerar esse fenômeno, sem dúvida alguma. Mas a gente não pode ser governado exclusivamente por ele. Até porque, quando a gente fala de polarização, a gente não está falando necessariamente de um dado da realidade. É muito mais um fenômeno de percepção. E esse, inclusive, é um dos grandes erros que as campanhas têm cometido ao longo do tempo, mais especificamente quando houve a migração para o digital, quando as campanhas deixaram de ser o uso de sola, de sapato e passaram para o mundo digital. Eu estou querendo dizer que não existe polarização, que não existe uma relação conflitiva do ponto de vista político na camada social? Não, não é isso. Mas estão fazendo uma abordagem apocalíptica disso. E esse pode ser um erro fatal em qualquer estratégia de campanha. Recentemente eu tive uma conversa com Renato Dolce, que foi sócio do BTG Pactual e era responsável pela empresa de code que trata exatamente da Data Analytics dele, do BTG. E ele, que é inclusive participante do programa de William Vac, da CNN, ele traz algumas reflexões muito interessantes. E uma delas, sem dúvida alguma, é com relação a essa percepção de polarização real e até que ponto isso efetivamente repercute no jogo eleitoral. Porque, veja, o que nós temos é muito ruído nas bolhas. E não necessariamente isso chega na ponta. Eu sempre digo, na calada da noite, ou mais especificamente, ali, junto da urna eletrônica. Então, quando esse ruído ele acontece de forma operativa, ou seja, você trabalha essa ideia da polarização, mas você consegue efetivamente linkar ela àquilo que bate diretamente no interesse, na vida real do eleitor, aí sim você começa a considerar essa ideia de polarização como algo sério. Mas, no mais das vezes, o que nós temos é muito enxame. Inclusive, tem uma grande obra de um filósofo sul-coreano, radicado em Berlim, Byung-Chul Han, que é uma das grandes mentes. Hoje a gente tem No Enxame, Infocracia, Sociedade do Cansaço. Ele fala muito sobre isso. A gente tem confundido o enxame, porque quem é de bolha faz muita zoada, faz muito ruído, com efetivo impacto no jogo real do poder. Mas, Thiago, puxando esse gancho, e aí já indo para o campo do direito eleitoral, a gente que é do interior, por exemplo, sabe que quando a eleição está acirrada e quando há um processo de polarização, principalmente, e um dos sintomas é o campo jurídico. Você começa a ter uma guerra jurídica também. A gente já começa a perceber, por exemplo, aqui no estado da Bahia, uma guerra jurídica já entre o grupo de ACM Neto contra o grupo de Jerônimo Rodrigues. Nacionalmente já começa também uma escalada de ações judiciais, como, por exemplo, agora a pesquisa Atlas Intel, que Flávio Bolsonaro questionou a divulgação dessa pesquisa. Ele alega que teve uma indução do eleitorado, do pesquisado, na hora de colocar o voto, porque mostrava a questão do áudio de Flávio com Vorcaro. Então, hoje, a gente já não vive esse acirramento diante do aspecto jurídico também, e eu queria saber a tua opinião sobre essa questão que envolve a pesquisa Atlas, que teve a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. Pensar essa pesquisa do ponto de vista ainda do contexto anteriormente proposto da existência suposta de polarização.
Na verdade, quando você observa essa discussão ela tem muito mais força em quem consome esse programa, que é um dos melhores, se não o melhor, de análise política da Bahia. Só que é uma internet premium, é diferente. Aquela que é gratuita ou subsidiada, o que chega ao consumidor é outro conteúdo. Então, muitas vezes, quem é da classe média, quem é da classe acadêmica, quem tem engajamento político, imagina que o Brasil se resume a Lula e Bolsonaro, se resume a Master, quando, na verdade, ele está muito mais preocupado com a lesão de Neymar e com o que está acontecendo com Virgínia. Esse é o fato, esse é o dado. Então, quando você traz a questão da pesquisa, aí nós temos dois aspectos, do ponto de vista técnico, da discussão em si e da eventual utilização disso como um ativo eleitoral. Bom, do ponto de vista técnico, há razões interessantes de ambos os lados. Em 2018, por exemplo, eu impugnei uma campanha realizada pela Folha de São Paulo, Folha da Manhã, que perguntava em seu questionário, como uma espécie de prime, ou seja, uma preparação da cabeça do eleitor, sobre o conhecimento ou não de denúncia sobre o aumento do patrimônio da família Bolsonaro. Primeiro, em um sistema capitalista não há denúncia para quem cresce seu patrimônio de forma lícita. Então, se usou a palavra denúncia num contexto de aumento de patrimônio, logicamente que eles quiseram criar um enquadramento ali como se fosse algo ilícito. E depois pergunta a intenção de voto. Isso é irregular. Porque você trabalha indevidamente na formação da convicção, na percepção de realidade. E política se resume basicamente a esse elemento. É o grande ativo. Hoje a gente vive o mercado da atenção. E tem uma conexão direta com a percepção. Então, esse é um ponto. Você tem o prime, você tem o framing, que é você exatamente dar um enquadramento que conduz aquilo. Você chega e coloca um produto. Por exemplo, a técnica de ancoramento. Tudo isso estudado pela psicologia cognitiva. Você coloca um produto que custa R$800, você quer vender por 800, mas ao lado você vai colocar, olha, o mesmo produto por 1.200, para você gerar aquela falsa ideia de que, olha, você está tendo uma vantajosidade. E aquele dado vira uma premissa, então, olha, Flávio Bolsonaro, ele tem relação com o Master, pediu financiamento, ele está sendo investigado por isso, você votaria nele ou não? Primeiro, ele não está sendo investigado. Não há formalmente investigação contra ele. Então, quando você coloca aquela premissa, sem a possibilidade de questioná-la, isso vale para qualquer pessoa, obviamente, eu estou dando um exemplo aqui de Flávio, porque é o caso que está sendo veiculado fortemente na imprensa. Você, obviamente, que pode ter a metodologia questionada. Agora, a Atlas Intel é muito séria e tem uma assertividade muito grande, eu respeito muito. Quem está no mundo político sabe da importância desse instituto. Então, eu acho que, no final das contas, esse julgamento vai ser muito importante até a gente fixar balizas, embora seja desafiador estabelecer balizas em um campo subjetivo. Então, a gente tem que discutir isso. O que é que pode, o que é que não pode? Porque eu acredito que o que deu muita repercussão a isso foi a própria entrevista do CEO da Atlas para analisar isso. Se ele não tivesse dado essa entrevista, talvez não tivesse essa projeção toda. Uma coisa é Victor Pinto fazer essa análise, uma coisa é Luiz Felipe fazer essa análise. Agora, você imaginar que alguém que vai fazer uma avaliação e que é do próprio instituto, obviamente que ali, até por não ter muitas vezes a habilidade própria de um jornalista, pode acontecer uma abordagem precisa ou não, e isso ser explorado. Agora, ponto de vista da polarização, o que é que isso interessa? Meu amigo, quando a gente fala sobre impugnações, representações, nós advogados, e isso que eu vou dizer aqui é absolutamente legítimo, porque a gente só está fazendo o que está previsto na legislação, a utilização desses recursos de impugnações, de representações, na verdade, no final das contas, mais do que um instrumento técnico, jurídico, é um meio também de controle de narrativa. Lógico. Eu vejo aí muita gente dizendo, mas agora a pesquisa já foi. Vamos ser franco. A pesquisa já foi, mas eu posso mudar a narrativa. E não de maneira legítima, de maneira verdadeira, correta, honesta. Porque se eu obtenho uma liminar, no caso, o referendo daquela liminar no Tribunal Superior Eleitoral, o que eu vou soltar para a imprensa é o seguinte: esta pesquisa está irregular. Então, aquilo que era desfavorável ao pré-candidato ou à pré-candidata, agora já não mais o é. Então, eu posso fazer uma leva de informação correta, com base em decisão judicial, para dizer, olha, nem tudo que reluz é ouro.
essa informação não necessariamente está correta. Então, você consegue mobilizar também as suas bases. E mais do que isso, mobilizar aqueles que não são na sua base ou chamá-los para uma reflexão. Por quê? Essa ideia de polarização, tanto conceitualmente ela não se sustenta, como do ponto de vista prático também, ela não define eleição. Está batendo um papo com o advogado Tiago Aires aqui no nosso programa. Tiago, amanhã acontece um evento que vai ser uma imersão nessa discussão de política e direito, né? É verdade. Um super círculo concentrado de análise pragmática, ou seja, para quem quer discutir a política como ela é, sem rodeios. E a gente está trazendo um número muito significativo de grandes doutrinadores, marqueteiros, jornalistas, inclusive você, que vai fazer análise do cenário de 2026. Amanhã, onde? No International Trade Center, ITC, ali no Chief. Sim. Fica no auditório do edifício. Começa o credenciamento às 8h30 da manhã e o evento vai até por volta das 18 horas. A pessoa que está nos assistindo, está nos acompanhando, precisa fazer uma inscrição previamente? Como é que Sim, funciona? faz a inscrição, já está no link do meu próprio Instagram, ali no perfil, já tem tudo sinalizado. @Tiago Aires. Sim, @Tiago Aires, com lá Y. tem todas as informações. Tiago sem H, Aires com Y. O nome do evento é o The Board. Isso, The Board. É um conceito das peças de xadrez se movimentando, né? É uma analogia à figura do tabuleiro. Né? Acho que não tem nada mais representativo na política do que o tabuleiro. Com certeza. E nós temos peças muito importantes. Então, a forma como essas peças elas se movimentam, quem as mexe, qual a relevância de cada uma delas, tudo isso a gente vai discutir. Então, quando a gente fala, por exemplo, do núcleo jurídico, do núcleo de marketing, do jornalismo, da sua atuação, Vitor, por exemplo, na análise política, que é muito importante, tudo isso nos dá um combo muito especial para pensar o cenário de 2026. Pois bem, a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Tiago Aires no nosso Boa Tarde Bahia, no som da Rádio Band News, aqui no nosso canal do YouTube, mas nosso tempo aqui na TV já está se esgotando, né, Luiz? Hoje, que amanhã, 2 da tarde, estaremos de volta. Estaremos de volta, já registrando participação de Maurício, Olívia, Bartolomeu, Mai, Tânia, todos aqui interagindo também pelo WhatsApp no 987295248. Ainda dá tempo de você mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o Dr. Tiago Aires aqui. Vamos lá, informação do trânsito nesse momento. Nossa câmera da torre da Rádio Band News FM vai aparecer para você na tela. Trânsito normal, né? Nesse exato momento aqui na Garibaldi, o fluxo é muito do retorno ali no Monumento a Clériston Andrade. Trânsito fluindo bem para quem acessa a Avenida Milton Santos. Com essa imagem da Avenida Anitta Garibaldi, encerra o nosso programa de hoje. Até amanhã, 2 da tarde, aqui na tela da Band. Corre para a rádio, corre para o YouTube. Tchau, tchau. 2h30, nós seguindo. E aí eu queria usar um pouco da sua experiência, da sua longa jornada, para explicar para a gente como é que funciona a participação de um advogado especialista em direito eleitoral numa equipe de campanha. O advogado é aquele que está ali só para dizer não? E o marqueteiro está ali para brigar com o advogado? Não, de forma alguma. Normalmente o pessoal passa por um detector de metais quando tem reunião entre vocês, né? Não, a gente tem que passar por um alinhamento. A gente tem que passar por um alinhamento de pedras preciosas. Sim. Né? Porque tanto o jurídico como o marketing, sem dúvida alguma, são núcleos super importantes. Agora, o que é que eu digo, e digo há muito tempo, que dentro de uma campanha, o protagonismo deve ser da criação. Se o jurídico tem o protagonismo, é sinal de que alguma coisa pode não estar andando bem. Mas veja, mesmo as coisas não andando bem, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Aliás, muitas vezes é quando a gente também ganha projeção, é quando os desafios aparecem. Mas é evidente que o ideal é que esses dois núcleos estejam muito alinhados, porque o jurídico ele não pode se resumir ao não. Sempre houve essa tradição de que, olha, eu já sei que o jurídico vai dizer não, então não vamos procurá-lo. Não é por aí. E hoje, mais do que nunca, com as recentes alterações ocorridas no Tribunal Superior Eleitoral, por meio das suas resoluções, há uma necessidade de uma maior interface entre esses dois núcleos. Por quê? Hoje, com a força do digital e da inteligência artificial, o Tribunal Superior Eleitoral ele baixou uma instrução em que ele diz claramente, vejam que
impacto pode ter isso potencialmente no jogo eleitoral. Que o uso indevido de inteligência artificial ou de tecnologias equivalentes, dada a forma como isso for realizado, a utilização para a disseminação de desinformação, de informações descontextualizadas e principalmente ligadas à manipulação de áudio, de imagem, pode configurar eventualmente o uso indevido de meios de comunicação. E podendo atrair a configuração de abuso de poder político e abuso de poder econômico. Ela não diz, mas eu digo. Quando há a configuração de abuso de poder político e abuso de poder econômico, pode-se ajuizar, por exemplo, a ação de investigação judicial eleitoral para que se busque, como consequência, a cassação do registro, do diploma e a inelegibilidade, que é a restrição dos direitos políticos da parte que tiver praticado esse ilícito. Então, a gente não pode mais viver dentro daquela ideia do capricho. Não é opcional. O bom alinhamento entre jurídico e marketing é fundamental por uma questão de responsabilidade para a preservação da campanha. Porque aquilo que antes era considerado uma bobagem, que se resolveria com uma multa, pode redundar, sim, num desfecho absolutamente desfavorável a quem performou bem. Pode ganhar, mas não levar. Então, o que é que nós temos orientado hoje? Protocolar, documentar todo o processo criativo. O processo criativo, ele deve ser acompanhado não como engessamento. Eu não quero transmitir essa ideia de que, peraí, agora o marqueteiro vai ter que se curvar. Esqueça isso, não tem nada a ver com isso. Apenas é o seguinte, faça o que você achar que deve ser feito. A criação, a inovação é sua, a criatividade. Agora, converse com a gente, vamos alinhar, vamos estabelecer alguns parâmetros do que você pode tocar, independentemente de conversar com o jurídico. O que é fundamental, o que aciona o sinal amarelo e não vermelho. Porque esse fluxo informacional ele é importante, porque pela resolução, inclusive, criaram, e aí as minhas fortes críticas, não só minhas, como de alguns doutrinadores e colegas advogados e advogadas, a figura da inversão do ônus da prova, por resolução. O que é isso? Quando uma campanha desconfia que a campanha adversária usou indevidamente recursos de inteligência artificial, manipulou, mas ela não tem condições ou não se vê na condição de provar que houve a manipulação, que ela entende que é excessivamente oneroso provar aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral criou essa figura da inversão do ônus. Ou seja, se eu entender que a sua campanha está usando indevidamente IA, basta entrar com a representação e você, claro, o juiz vai ter que fundamentar. Provar que não é IA. Provar que não, forma diabólica, Sim. é uma prova diabólica, né? Só que levada à enésima potência, à máxima potência. Então, é uma situação muito difícil, é complicado. Agora, você imagine isso por resolução, meu amigo, não é por lei, não. Porque se fosse por lei, menos mal. E esse é um outro grande problema, um tema muito importante que poucas pessoas gostam de enfrentar, mas que é necessário se enfrentar, que é essa questão da regulação, do excesso de regulação, a profusão normativa que o Tribunal Superior Eleitoral, com a melhor das intenções e até em função da omissão do Congresso Nacional, tem feito. Mas isso é um tema que merece atenção. Então, quando se tem essa inversão do ônus da prova, a pessoa, a campanha A, ela entra contra a campanha B e a campanha B tem que fazer a prova de que estava em conformidade. Isso, inclusive, pode levar, Vitor e Luiz Felipe, a o que a gente chama de lawfare. É o uso abusivo, malicioso do judiciário. Porque agora todo mundo vai entrar com ação para que o judiciário termine entrando, claro que por força da manobra jurídica, nessa discussão. Então, isso não é algo bobo, é algo que merece realmente uma atenção, um olhar de lupa, uma coisa muito atenciosa por parte dos estrategistas, por parte das campanhas, para que não terminem cometendo alguns erros na condução das suas campanhas. Tiago, queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde Bahia, dizer que os microfones estão sempre abertos. Sucesso amanhã no evento. Meu amigo, muito obrigado. Luiz Felipe, Vitor Pinto, muito agradecido mesmo pela oportunidade. E se organize, porque a gente ainda tem só pré-candidato, não tem nem candidato, não tem muita oportunidade para você vir aqui. Graças a Deus, graças a Deus temos muito chão. Para quem é apaixonado por política, nada melhor do que isso. Verdade. Olha, minha gente, vamos falar de economia.